Vamos então aprender um pouco sobre como se calcula, como os índices do grupo Situação Patrimonial são calculados. Então nós vamos aproveitar esse momento para fazermos toda aquela parte de base, que é o cálculo em si, para depois então no segundo momento nós explorarmos esses cálculos, pensando então na interpretação e na explicação desses números calculados. Nós vamos utilizar uma planilha do Excel para que nós possamos explorar esse aprendizado. Bom, nós temos aqui o resumo de um balanço, a parte do ativo, a parte do passivo e PL, e também o resumo da demonstração do resultado do período. Por que eu digo resumo? Essas informações, esses números são reais, mas eles foram aqui sintetizados para fins de praticidade didática. Eles partem de uma demonstração publicada na BMF Bovespa, oficialmente lá estão as demonstrações que foram utilizadas aqui como base. Não é o caso de enfatizarmos aqui o nome da empresa, é uma empresa do setor de alimentos. Bom, endividamento geral, alguns autores chamam de grau de endividamento. O que é o grau de endividamento? O que é o endividamento geral? As dívidas, a dívida, total da dívida, dividido pelo total dos recursos. Então é o passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido pelo ativo total. Nós temos então aqui três períodos, 3 anos para serem calculados. Como que nós vamos utilizar essa forma? Olha só, que já está calculado, obviamente, para nós termos uma demonstração, mas eu vou fazer aqui passo a passo para que nós possamos aprender. Então vamos lá. O endividamento geral, então, é o passivo circulante. Onde que está o passivo circulante? O total do passivo circulante de X3 está aqui. Vou somar este valor com o passivo não circulante. Assim eu tenho o total da dívida. Perfeito? Somado. E vou fazer a divisão desse valor encontrado pelo valor do ativo total. Ativo total está aqui. Fazendo esta conta, nós vamos ter um indicador que, multiplicando por 100, nós teremos o índice, ou teremos o endividamento geral. Vamos fazer de X2 também, para que nós possamos ter mais uma referência. Então, nós temos aqui o passivo circulante, mais o passivo não circulante. Então, temos o total da dívida no final de X2, e vamos dividir essa dívida pelo total do ativo, que é o total dos recursos. Temos, então, 27,11. Então, endividamento geral se calcula considerando o passivo circulante mais o passivo não circulante, que é o total da dívida da empresa, dividimos pelo ativo total e percentualizamos, multiplicamos por 100. No caso aqui, as células já estão configuradas para porcentagem, por isso que na fórmula não utilizei o vezes 100, porque a célula já está preparada para a porcentagem, ela já foi configurada aqui nesse botãozinho de porcentagem. Composição do endividamento. Aqui, nesse indicador, eu quero saber qual é o percentual da dívida, considerando a dívida total, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante, quanto representa só a dívida a curto prazo. Então, eu quero saber qual é o perfil da dívida de curto prazo, o perfil da dívida ruim, aquela dívida que tem que ser paga rapidamente, logo nos próximos meses. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o passivo circulante, que é a minha dívida a curto prazo, e vou dividir essa dívida a curto prazo pela soma do passivo circulante, que é uma parte da dívida, com o passivo não circulante, que é o total da minha dívida.
Fazendo assim, nós temos os 60,63 em x3, 56,68 em x2 e 57,59 em x1. Participação dos capitais de terceiros é a dívida total, dividido pelo PL. Quase igual ao endividamento geral, mas olha só a diferença. Endividamento geral, pegamos o total da dívida e comparamos com o ativo total, que é o total dos recursos. Aqui eu pego também o total da dívida, mas eu estou comparando somente com o PL. Por quê? Eu quero saber como que está a participação dos capitais de terceiros, que é a dívida, perante os capitais próprios e não perante o ativo total. Então, qual será a capacidade de pagamento dessa empresa, considerando somente os capitais próprios para pagar os capitais de terceiros? Então, nós temos, vou apagar aqui para que a gente possa fazer de novo. Vamos considerar a fórmula: passivo circulante, vou pôr entre parênteses para somarmos, passivo circulante mais o passivo não circulante, e vamos dividir isso pelo PL, pelo patrimônio líquido. Temos então 31,09. Então esse é o percentual que representa, quanto representa os capitais de terceiros perante o capital próprio, perante o patrimônio líquido, certo? Vamos voltar aos indicadores aqui para que nós possamos continuar. Alavancagem dos recursos próprios. O que é alavancagem? É a forma de potencializarmos recursos. Então, os recursos próprios são potencializados ou são alavancados com os recursos de terceiros. Em quantas vezes? Olha só que interessante. A participação dos capitais de terceiros e o endividamento geral, se nós tivermos aqui um percentual alto, ou seja, quanto maior o percentual, pior está a situação da empresa, ela está dependendo de mais capitais. É um indicador considerado ruim, então, quanto maior, pior. A alavancagem, por outro lado, considera os mesmos valores, a mesma dívida, mas com outro enfoque. O que a alavancagem quer dizer? Bom, se nós dependermos bastante de capital de terceiros, mas nós estivermos conseguindo ganhar com o capital de terceiros, ou seja, a atividade está rendendo mais do que o que nós estamos pagando de custo dessa dívida, nós estamos potencializando. Então são as mesmas informações, ativo total, que é o total dos recursos, as mesmas informações que estão no balanço, ativo total, dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, eu estou comparando o total dos recursos somente com os recursos próprios. Aqui eu estava comparando o total da dívida com os recursos próprios. Aqui eu comparo o total dos recursos, ativo total, com o patrimônio líquido. Então, a fórmula, vamos explorar ela aqui mesmo, é C17, que é o total do ativo, dividido pelo C32, que está logo aqui embaixo, que é o patrimônio líquido. Então, fazendo esse cálculo, nós temos 1,31. Lembrando que aqui não é percentualizado, aqui é quantas vezes o recurso de terceiros está alavancando, está potencializando os recursos próprios. A imobilização do patrimônio líquido é um indicador muito importante que representa quanto os recursos que estão no imobilizado, não é somente o valor dos bens do imobilizado, são os recursos que foram tirados de giros e estão parados, estão imobilizados. Então, nós somamos os investimentos permanentes, aqueles investimentos que estão lá no ativo não circulante, olha esse investimento aqui. Vamos somar esse valor mais o próprio imobilizado e mais o intangível. Então, esses valores, eles não estão sendo usados para comprar estoques, para financiar clientes, eles são valores imobilizados, são recursos que estão parados. Então eu vou comparar esses recursos com o PL. Qual que é o objetivo? Verificar
qual é o percentual do patrimônio líquido que está parado, que está imobilizado com esses três recursos, certo? Para isso, então, nós somamos o investimento, C14, mais o imobilizado, C15, mais o intangível, C16. São os três recursos e vamos dividir pelo C32, que é exatamente o valor do patrimônio líquido. Com isso, nós descobrimos que do patrimônio líquido, 72,75% está parado, está sendo utilizado com os recursos lá do ativo não circulante, investimentos imobilizado e intangível. A imobilização dos recursos não correntes tem muita similaridade com a imobilização do patrimônio líquido, mas aqui nós vamos ampliar os recursos, as origens de recursos. Além do patrimônio líquido, vamos utilizar o passivo não circulante, porque são recursos que serão pagos futuramente, são recursos não correntes, são recursos a longo prazo. Então, como é que ficou a fórmula aqui? 14, o que é o 14? Aqui, investimentos, 15 que é imobilizado, 15 e 16, exatamente igual na imobilização do patrimônio líquido. Mas a divisão não será somente pelo C32, que é o patrimônio líquido. Será o C32, que é o patrimônio líquido, mais o C28, que é o passivo não circulante. Então, aí nós temos o percentual de imobilização dos recursos não correntes, dos recursos somando-se o patrimônio líquido, que é o recurso próprio, mais o passivo não circulante, que são os recursos de terceiros, mas que serão pagos no longo prazo. Assim, nós temos um indicador que vai representar, vai ser muito utilizado para as indústrias que têm um valor de imobilizado, principalmente, muito alto. Esse era, então, o nosso objetivo, né? Fazer com que você possa aprender, para que você possa saber como calcular os indicadores da situação patrimonial.